Olá, Brasil! Bem-vindo a mais um vídeo e aula com seu professor John da Bíblia. Por favor, dar um like quando você gosta, né? E inscreve-se no meu canal sobre ensinos da Bíblia. Vamos começar hoje. O assunto é judaísmo, sincretismo com cristianismo. E eu vou explicar essas coisas, né? Mas começo com Jesus. O Jesus que todo mundo conhece. Jesus é o rei, né? Jesus disse: eu sou o rei dos judeus. Escrito no João, né? Do Novo Testamento. Mas eu pensei, se Jesus é rei no judaísmo, ele não pode ser o Cristo do cristianismo. Pensa bem, Jesus é mentiroso. Jesus nunca foi rei dos judeus, nem dos cristãos. Se Jesus é rei dos judeus, não precisa o cristianismo. Pensa bem, isso é o ponto-chave. Um aviso importante para entender o que eu quero explicar nesse vídeo. Eu vou usar um vídeo do Fatos Desconhecidos, bem famoso no Brasil, para explicar todas as coisas desses assuntos sobre o Jesus e o cristianismo, né? Vamos para o vídeo, começa aqui. A crença dos judeus na chegada do Messias é baseada nas profecias do Antigo Testamento, que diz... Exatamente, Ivan, muito bom. A crença dos judeus na chegada do Messias é baseada nas profecias do Antigo Testamento, do judaísmo. Exatamente, Ivan. A crença dos cristãos também é baseada nas mesmas profecias, sabia? O cristianismo roubou essas profecias messiânicas do judaísmo. Um alvo, Ivan. Gostou muito dos seus vídeos, né? Muito bom. Aqui já começou o sincretismo como raciocínio circular de novo e as profecias roubadas pelo cristianismo, né? Aqui ao lado direito, profecias messiânicas, a primeira vez do judaísmo, com Messias, filho de Davi. Jesus é um ladrão porque ele roubou todas essas profecias para raciocínio circular para a segunda vez do cristianismo. Jesus, Messias, Filho de Deus. Viu os diferentes? Filho de Davi e Filho de Deus. E vou explicar mais. Caro Ivan Lima e todos os brasileiros, no vídeo já começou o sincretismo religioso dentro do judaísmo e cristianismo. O sincretismo religioso refere-se à combinação, o sincretismo, de dois ou mais sistemas de crenças religiosas. Nesse caso, o judaísmo, que era o primeiro, é usado décadas depois como base de cristianismo. O Jesus do cristianismo é um ladrão ou um usurpador, aquele que se aposta de alguma coisa por meio da força ou da fraude. O cristianismo roubou pelo Novo Testamento como um ladrão as profecias messiânicas dos judeus, né, do Antigo Testamento sobre um previsto ungido Messias, filho de Davi, que nunca foram cumpridas no judaísmo, nem em Jesus como Filho de Deus no cristianismo, e são manipulados pelo cristianismo para reivindicar uma segunda vinda de um Messias no Novo Testamento. No final do vídeo eu mostro mais, mas por favor fica comigo porque vai ser bem interessante hoje. Vamos voltar para Ivan e o vídeo. Escrevem um líder político e religioso que libertaria Israel do domínio estrangeiro e estabeleceria um reino justo e pacífico. Segundo a tradição judaica, o Messias seria um descendente do rei Davi, um líder poderoso e carismático que restauraria a glória de Israel e traria a salvação para o povo judeu. Exatamente. Aqui o Ivan falou sobre o pacto de Deus com o rei Davi, do judaísmo e as profecias messiânicas. Isso foi feito pelo Deus dos judeus durante o reinado de Davi em Jerusalém, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né? E
a definição de Messias é o ungido de Deus, é aquele que vai ser filho e rei na linhagem de rei Davi, diz a Bíblia, né? Ele vai ficar no lugar dos governos humanos e vai unir as pessoas no reino de Deus com o capital Jerusalém. Agora voltamos para Ivan. No entanto, Jesus Cristo não correspondeu às expectativas messiânicas dos judeus de sua época. É preciso. Exatamente. Por que não? Jesus não foi aceito como o Messias dos judeus, porque a vinda dele não deu certo no judaísmo, também não no cristianismo. Nessa época não tinha o cristianismo e o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia. Não tinha religião cristianismo organizado até 120 depois de Cristo. Pensa bem, gente, coloca tudo na linha do tempo. A primeira e a segunda vinda de Jesus são reivindicações do cristianismo. A primeira vinda que não deu certo, como as previstas profecias messiânicas do judaísmo, que nunca foram realizados de jeito nenhum para os judeus e os cristãos, né? O cristianismo é um ladrão. Pensa bem, é um ponto-chave. Vamos lá, vamos mais para Ivan. Em vez de se apresentar como um líder político e militar, Jesus pregava uma mensagem de amor, perdão e humildade. Ele não desafiou o domínio romano, nem estabeleceu um reino terrestre, o que desapontou muitos judeus que esperavam a chegada do Messias. A história da rejeição dos judeus em relação a Jesus Cristo remonta ao início do cristianismo e tem sido um tópico de debate e estudo por muitos anos. Embora haja muitas razões pelas quais os judeus não acreditavam em Jesus, a maioria das explicações pode ser categorizada em 3 principais pontos: diferenças teológicas, expectativas messiânicas e diferenças culturais. O que seriam, então, essas diferenças teológicas, para começar? A maioria dos judeus da época acreditava na unicidade, ou seja, em um único e indivisível Deus, que era adorado e reverenciado em sinagogas e em templos em todo o mundo judaico. Para os judeus, a crença em um Deus único e todo-poderoso era uma questão central e fundamental de sua fé. No entanto, Jesus afirmou ser igual a Deus. Para os judeus, essa afirmação era blasfêmia e contrária à sua compreensão da natureza de Deus. De fato, a Bíblia não cita diretamente que Jesus tenha afirmado ser ele mesmo Deus, mas sim que Jesus teria dito que Deus e ele eram um só. Como está escrito em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Essa frase pode ter uma interpretação ambígua, isto é, com entendimentos diferentes de cada lado. Não podemos afirmar, no entanto, que Jesus estava mesmo querendo dizer que era Deus, ou poderia estar dizendo que ele somente caminhava segundo os preceitos de Deus. Mas boa parte dos judeus da época, segundo João capítulo 10, versículo 33, chegaram a dizer: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Para tornar a situação um tanto mais complicada, Jesus não teria corrigido ou tentado se fazer mais compreendido, o que, para os judeus, foi um forte indicativo de que ele estava mesmo convicto do que dizia. No capítulo 8, versículos 58 e 59 de João, encontramos: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Sim, o cristianismo começou
a espalhar-se a partir de Jerusalém, né? E depois em todo o Oriente Médio e depois a Igreja Estatal do Império Romano em 380 depois de Cristo. No judaísmo, o Messias é um filho de Davi e no cristianismo, o Messias é o filho de Deus. Veja a história do cristianismo. Ivan, você mostrou textos de João, mas o livro de João, do cristianismo, foi escrito por volta do ano 98, uns 65 anos depois da morte de Jesus. Então, não tem nada a ver com judaísmo, certo? Não tinha religião cristianismo organizado até 120 depois de Cristo. João 1 fala o seguinte: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. É só uma reivindicação do cristianismo. Jesus não era o rei dos judeus. Ele falou isto. Eu sou o rei dos judeus. Entendeu? Certo? Aqui tem a linha do tempo. Jesus morreu aqui. Os primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Lucas e Marcos. E João foi escrito uns 98 depois, o ano zero, quase 65 anos depois da morte de Jesus. Então, que valor tem a fé para o cristianismo e os cristãos como leitura e profecias roubadas sobre um filho de Davi? Os apóstolos Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro e Paulo. Paulo não era apóstolo, mas eles foram escritores dos livros do Novo Testamento, né? Mas especialmente Mateus, Pedro e João, aqueles que eram da mesma geração de Jesus e viveram juntos com ele, sabiam com 100% certeza que Jesus, o Filho de Deus, morreu no ano 33 depois de Cristo. É isso que a Bíblia diz, né? Então, Ivan, você falou sobre 3 pontos, né? Primeiro, a Bíblia hebraica do Antigo Testamento é a base e a história do judaísmo, a fé tradicional da nação judia, que não tem nada a ver com o cristianismo, que começou décadas depois. Segunda, naquela época, só o povo judeu estava na expectativa de um ungido Messias, o previsto rei do reino de Deus em Judá, Israel, na linhagem de Davi, um filho de Davi, na cultura do judaísmo. Então, já falei, não tinha religião cristianismo organizado até 120 depois de Cristo. Entendeu? Coloca tudo na linha do tempo. E o último, terceiro, né? Claro que os judeus não acreditam em Jesus do cristianismo, porque Jesus não era o ungido Messias, filho de Davi. Jesus morreu em 33 depois de Cristo, né? O cristianismo roubou essas profecias messiânicas décadas após os textos hebraicos bíblicos do judaísmo. O Novo Testamento, os livros das escrituras gregas cristãs, foram escritos dentro de 50 e 100 anos depois de Cristo, né? Vamos voltar para Ivan e vamos para 5 minutos e 29, mais ou menos aqui, né? Outra razão pela qual os judeus não acreditavam em Jesus foi devido às expectativas messiânicas. A maioria dos judeus da época esperava um Messias que libertaria Israel do domínio romano e estabeleceria um reino terreno para o povo judeu. Eles esperavam um líder político forte que restauraria a grandeza de Israel e levaria o povo à vitória contra seus inimigos. No entanto, Jesus não se encaixava nessas expectativas messiânicas. Exatamente. Então, Ivan, você falou, Jesus não se encaixava nessas expectativas messiânicas. Pensa bem agora, gente. Pensa bem. Essas profecias do judaísmo, de Moisés, Daniel, Isaías, Ezequiel, etc., para indicar uma vinda de um Messias pela linha do rei Davi, né? Um filho dele,
Na cultura judaísmo são as mesmas profecias messiânicas que são a base do cristianismo, o Novo Testamento, né? E já falei isto, o cristianismo roubou todas as profecias messiânicas do judaísmo. E eu vou te mostrar que Jesus é o maior ladrão espiritual. Por isso, essa aula vai sobre sincretismo religioso. O cristianismo é uma religião usurpadora, apoderar-se fraudulentamente do que pertence a outro, chegar a possuir sem direito. Pensa, gente, pensa bem. Eu vou provar-lhe que as profecias messiânicas dos judeus sobre um filho de Davi, que nunca foram cumpridos em Jesus, o Filho de Deus, estão a ser manipulados pelo cristianismo para reivindicar o primeiro e a segunda vinda do Messias no cristianismo. Aqui temos um exemplo de uma profecia do judaísmo e o sincretismo com cristianismo. Vamos lá. Aqui vamos ouvir versículo 12 de 2 Samuel 7. Quando chegar o fim dos seus dias e você descansar com seus antepassados, farei surgir o seu descendente, seu próprio filho, e estabelecerei firmemente o reino dele. Seu próprio filho, e estabelecerei firmemente o reino dele. Então, entendeu? Vou para a letra S do versículo 12, né? São tudo referências bíblicas. Aqui, os primeiros são do Antigo Testamento. Gênesis, Reis, Crônicas, Salmo, Isaías. Mas aqui chegamos no Novo Testamento, né? Então, o Novo Testamento usa os antigos profecias messiânicas para provar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas isso é, como eu falei, roubado. Eles roubam, né? E aqui temos a verdade. Por exemplo, Lucas, Mateus. Vamos começar com Mateus, né? O que vocês pensam de Cristo? De quem ele é filho? Disseram-lhe de Davi, entendeu? Lucas fala, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. João diz isto, não dizem as escrituras que o Cristo virá da descendência de Davi? Então, aqui eles pegam as profecias messiânicas para começar uma nova história sobre Jesus. Ok, vamos voltar. Eu expliquei isso. Vamos voltar para o vídeo, né? Preciso voltar e vamos para 9 minutos e 9 segundos. 9 minutos e 9... Podemos concluir, a rejeição de Jesus como Messias não foi uma questão de falta de fé, mas sim ocorreu pelas diferenças teológicas e culturais, além das expectativas messiânicas, como já foi dito. Ivan, você falou sobre isso, eu expliquei isso, né? Eu mostrei um exemplo da Bíblia, mas, olhe bem, escuta, não são diferenças teológicas, mas sim é sincretismo religioso. O cristianismo roubou as profecias messiânicas como um ladrão. Jesus do cristianismo não é filho de Deus, nem filho de Davi no judaísmo. Eu já provei isso antes. Jesus é um usurpador, aquele que se aposta de alguma coisa por meio da força ou da fraude. Jesus e o cristianismo do Novo Testamento usam reivindicações do Antigo Testamento dos judeus. Por exemplo, está escrito nos livros dos profetas. Jesus diz, está escrito, Jesus diz, isso profetizou apropriadamente a respeito de vocês. Jesus falou, conforme disse Isaías, o profeta, assim como está escrito. Pensa bem sobre essas coisas. Vou mostrar aqui no site do Testemunho de Jeová como funciona, né? Aqui, aqui são do Antigo Testamento, mas aqui começa Mateus, o Novo Testamento. Aqui,
Por exemplo, aqui, está escrito, aqui, pois está escrito. Jesus lhe disse, também está escrito. Mateus, aqui está escrito. Tem muitos exemplos. Tem mais de 150 no Novo Testamento referências sobre esse assunto que eles usam o Antigo Testamento para começar o Novo Testamento. Olha aqui, Mateus 26, escritos dos profetas, Antigo Testamento. Aqui Marcos, como está escrito em Isaías, o profeta. Isaías profetizou, né? Tem, aqui pode procurar tudo aqui o que eu expliquei. Eu só quero explicar como funciona, né? Aqui, ó, exibido 145 até 180 de 265 sobre esse assunto, né? Então, vamos voltar. A maior prova de sincretismo na própria Bíblia é que só no Novo Testamento tem 115 referências que o cristianismo roubou do judaísmo. Total, na Bíblia existem 265 referências de sincretismo. Aqui mostra de novo, já expliquei isto, né? Aqui eu coloquei várias profecias messiânicas do Antigo Testamento do lado esquerdo e do lado direito do Novo Testamento. O primeiro, por exemplo, vai sobre a descendência de Abraão, Isaac e até Davi e José, né? Está registrada no Gênesis, né? Por exemplo, mas não tem cumprimento em Jesus, quando Jesus foi batizado. Mas aqui no lado direito, Mateus 1, Atos, Romanos, Gálatas, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, eles usam todas essas profecias messiânicas, entendeu? Aqui a estrela, vejam o meu servo, a quem apoio, meu escolhido, a quem aprovou. É um ditado do profeta Isaías, do Antigo Testamento. E não foi cumprimento em Jesus, mas Lucas fala, assim foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías. Eu acho que todo mundo vai entender isso, né? São ladrões. Quando você tem tempo, para o vídeo um pouco e procura aqui no site e esse é o que eu escrevi aqui e eu vou continuar com o vídeo do Ivan e agora eu vou para 11 minutos e 31, 11 minutos e 31, é mais ou menos aqui, vamos lá. Uma o crerei. E você? Qual sua visão a respeito de Jesus Cristo? Ele era o próprio Deus? Deixe sua opinião nos comentários, tudo bem? Sim, eu coloquei meu comentário, Ivan. Eu vou falar mais um pouco, né? Caro Ivan e povo brasileiro, nesse vídeo eu coloquei meu comentário, mas gostaria de ser a pessoa que abre a mente da gente. Aquele que vocês vão se lembrar para sempre. Aquele que explica o que a Bíblia realmente ensina. E como o cristianismo é um ladrão e faz sincretismo baseado no judaísmo. Muito obrigado, Ivan, pelo convite de falar sobre esse tema religioso. Eu coloquei aqui algumas coisas, né? Afinal, a verdade existe, né? Jesus, meu Salvador. Então, o que eu mostrei é apenas uma ponta de um iceberg. Olha aqui, tem mais abaixo o nível do mar, né? É um iceberg gigantíssimo. Ivan, gente, vamos conversar e fazer outros vídeos? A informação desse vídeo é muito chocante para os cristãos, né? Porque mostrei as mentiras que a religião cristianismo usa para doutrinar as pessoas, o que já acontece já há milhares de anos. Isso tem que parar. Nunca é minha intenção machucar alguém, mas sim, meu senso de justiça é
decisivo para esta informação. É importante para a humanidade saber que a religião é a causa de todos os conflitos religiosos e guerras no mundo inteiro. Veja o que acontece agora entre Israel e os palestinos em Gaza, mas também com Hezbollah, no Líbano. É só um exemplo. Enquanto originalmente esses povos adoram o mesmo Deus abraâmico. Eles não sabem. É o mesmo Deus, mas não entendem, não sabem, não leiam a Bíblia, nada disso. Qualquer rede, o canal de notícias, canais de televisão religiosos, eu escrevi todos aqui do Brasil. Por exemplo, Aparecida, Universal, Gospel, tudo o que pode ler aqui, o Globo, né? Mesmo o Papa em Roma e os líderes religiosos, os pastores das igrejas ou qualquer organização, se vocês têm a coragem, entendeu? Se vocês têm a coragem, pode me convidar para fazer um debate ou entrevista sobre a Bíblia dos cristãos. Eu aceito seu convite. Também do canal maravilhoso Fatos Desconhecidos. O assunto para o próximo vídeo é raciocínio circular. Vamos conversar sobre isso? Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E um forte abraço do John, seu professor da Bíblia.